Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, as últimas para o jogão de hoje entre Cuiabá e São Paulo, para a escalação, todas as informações, caso Rafinha, questão do Dorival Júnior, São Paulo e Corinthians, isso e muito mais. Então, vambora pro vídeo. Até foi matéria do Plihal, do Borges e minha no espn.com.br. O Rafinha ganhou uma autorização para viajar à Alemanha. Viajou ontem à noite, já nem treinou hoje, para participar de uma festividade das lendas do Bayern de Munique, domingo pela manhã, horário de Brasília, domingo à tarde lá em Munique. É um jogo amistoso, festivo. Bem, o que a gente conseguiu apurar durante todo o dia, já desde ontem, quando a gente tinha informação. O São Paulo tinha um acordo com o Rafinha lá de trás, quando surgiu o convite, nem era o Dorival técnico, era o Rogério Ceni. E o Rafinha deu a palavra ao pessoal do Bayern que iria. Até então, naquela época que foi acertada a data, São Paulo nem sabia se ia estar na semifinal da Copa do Brasil e as datas da Copa do Brasil também não estavam definidas. E aí, a gente esperou durante ontem uma resposta da diretoria, não rolou. Hoje a gente ficou sabendo, né, o Plihal em primeira mão, que o Rafinha já tinha viajado. Agora, resta saber qual será a condição física do Rafinha. O São Paulo me passou que ele não viajaria para Cuiabá de maneira nenhuma, Glaucia. Ele seria preservado, porque a intenção era preservá-lo contra o Santos na semana passada, só que como faleceu, infelizmente, a mãe do Natan, ele teve que jogar uma partida a mais durante a semana para suprir a ausência do Natan. E que a ideia era preservá-lo de Cuiabá, independentemente do jogo festivo. Só que agora o Rafinha não treinou hoje, 12 horas de viagem, tudo bem, super esta primeira classe, o jogador vai ali confortavelmente, mas não é a mesma coisa que você está descansando no CT, na sua casa, na concentração. Volta domingo à noite, chega segunda de madrugada, perde o treino de domingo, mas treina na segunda-feira, no último trabalho do Dorival para o jogo de terça-feira contra o Corinthians. Essa, por enquanto, é a situação. E tem outra informação, Glaucia. O Rafinha provavelmente não vai jogar o amistoso, vai só receber uma homenagem, participar da festa, mas não entra em campo. Vamos saber domingo, quando a gente tiver as imagens desse jogo festivo do Bayern de Munique. Mas isso mexeu bastante com o torcedor de São Paulo. Isso é a situação do Rafinha. Agora, o que mais que a gente tem de São Paulo, Edu? Fim de semana enfrenta o Cuiabá, como você já bem falou, Campeonato Brasileiro. Eu conversei hoje com exclusividade com o Diego Costa. Lembrando, ele teve uma lesão na final da Sul-Americana, até se lesionou um pouquinho antes, jogou meio no sacrifício a final do ano passado. Só voltou agora há pouco tempo, tem feito boas duplas de zaga com o Arboleda, com o Belém, enquanto jogam juntos com o Alan Franco. E hoje ele falou um pouquinho sobre esse jogo do Cuiabá, mas com a cabeça no Corinthians, e sobre o tabu na arena do rival. São Paulo nunca venceu na Neoquímica Arena. Eu acho que é natural por ser um jogo muito grande contra um rival nosso, porém a gente tenta se manter focado, como eu falei pra você, eu não posso controlar o jogo do Corinthians, mas eu posso controlar o hoje, o descanso amanhã, o jogo contra o Cuiabá. O jogo do Corinthians começa pelo Cuiabá, se a gente fizer um bom jogo, conseguir os 3 pontos, subir na tabela, vai dar mais confiança, acho que pro jogo contra o Corinthians. Então é isso que eu tento pensar e tento passar pra eles, e a gente conversa bastante com o Dorival sobre isso também. Os números do Diego Costa nessa temporada aí, Edu, médias em 12 jogos, 6,5 ações defensivas, 0,8 bloqueios de chutes, 4,8 rebatidas e os duelos aéreos vencidos, 1,7. E o Diego falou um pouquinho também do momento difícil que passou, Glaucia. O jogador, quando se contunde, a insegurança é pesada, então ele deu um depoimento sobre o final do ano passado, a barra que ele superou aí para voltar a jogar pelo São Paulo. Acho que eu nunca falei sobre esse assunto, né, mas jogos antes da final eu já vinha sentindo muita dor. Inclusive esse jogo eu joguei com um pouco de dor, sim. E a gente acabou não conseguindo. A gente tinha um sonho muito grande que era ser campeão da Sul-Americana, um título internacional com o São Paulo. Acho que, e mais a lesão a gente não conseguiu, acho que ganhar o campeonato. E mais a lesão, a cirurgia que eu teve que passar. Ficar um tempo de fora é difícil, ainda mais com o calendário. Quando voltei o time já estava em um outro ritmo. Acho que eu passei esse momento com muita naturalidade e meus companheiros me ajudaram bastante, o clube me ajudou bastante também, minha família principalmente, mas a gente sabe como que é difícil, principalmente não ter ganhado o título. Acho que você passar por uma cirurgia campeão é bem mais fácil, mas acho que isso vai fazer parte do meu crescimento. A informação que eu recebi é que o Dorival vai levar todo o elenco, titulares e reservas, mas que há uma tendência de um time mesclado amanhã contra o Cuiabá, pensando logicamente no jogo contra o Corinthians. O Beraldo, que treinou 3 dias, está com a delegação, pode ficar no banco de reservas. O Thales Costa também viajou, está voltando de lesão. E para retornar e perder o mínimo tempo, São Paulo fretou um voo de Cuiabá,
que chega no início da madrugada de domingo. Jogadores descansam no CT, treinam domingo pela manhã no CT e aí descansam em casa o restante do domingo. Foi a estratégia adotada pela proximidade das duas partidas. Porque já tem Copa do Vitória do Cuiabá paga 2,53. O empate paga 3,07. A vitória do São Paulo paga 2,91. São Paulo segurou o Bragantino com o time reserva. Acho que vai repetir a dose. Olha esse empatezinho pagando 3,07. 0-0 é meu palpite para Cuiabá e São Paulo, pagando 3,07. Mas eu quero o seu palpite sobre esse jogo, Arnaldo. Cuiabá e São Paulo, palpita daí. É, jogo enroscado. São Paulo deve ir com o time reserva, ou bem mesclado. Arranca o empate? Acho que arranca, né? O Dorival consegue. Cuiabá 1, São Paulo 1, outro 1-1. É, rapaz. Vamos mostrar a sequência aí do São Paulo. A gente mostrou a do Corinthians, vamos mostrar a do São Paulo nos próximos dias aí. Vai encarar o Cuiabá fora de casa com o time misturado, mesclado, alternativo, Arnaldo. Escalação mesclada. Escalação mesclada. Aí vai pegar o Corinthians na Neoquímica Arena, jogo de ida da Copa do Brasil. Depois ainda fica em São Paulo porque tem o Bahia no Brasileirão. Isso domingo às 11 da manhã. Isso. Aí vai pra Argentina. Só jogo na quinta-feira. Quinta-feira. Então ele joga domingo de manhã e depois só quinta-feira. Tem tempo, né? O Corinthians é terça e sábado, o São Paulo é quinta e domingo. Isso. Esse é um jogo importante, Arnaldo. São Lourenço e São Paulo. Nesse aí, não vai dar pra mesclar, misturar e tal. Vai todo mundo. Senão vai ser eliminado. Vai todo mundo. Vai. E aí volta pro São Paulo pra pegar o Atlético Mineiro no Morumbi. Aí, esse aí é o intervalo curtíssimo. Aí entre o quinta na Argentina, à noite, e domingo à tarde no Morumbi, é um intervalo que o Dorival não gosta. Tudo bem, foi assim com Palmeiras e Santos. Ele até falou isso na coletiva do Palmeiras. Pô, jogar 4 da tarde, acabei, tô saindo aqui do Allianz Parque e vai estar no outro país, né? Então esse jogo do Atlético, o Atlético vai estar jogando, terá jogado com o Palmeiras na quarta-feira e vai ter o Palmeiras depois na sequência. Quer dizer, também não é fácil pro Atlético, né? Não. O Atlético também possivelmente vai fazer opções aí. Sabe que nesse jogo eu acho que depende de Cuiabá e Bahia. Exato. Se o São Paulo faz 6 pontos contra Cuiabá e Bahia, joga todo mundo contra o Galo. Joga todo mundo contra o Galo, sabe por quê? Vai ver. Então, tu vai a 31 pontos no campeonato. Tu vai a 31 pontos no campeonato, se ganhar do Cuiabá e do Bahia. Aí tem o jogo de volta, Arnaldo, com o São Lourenço, aí em São Paulo, e aí vai todo mundo. Quinta-feira também, aí também é um intervalo pequeno pro jogo do Flamengo, que é domingo, mas o Flamengo também na frente tripla aí, né? Só que o Flamengo terá jogado o seu primeiro jogo contra o Olímpia do Paraguai. Em condições mais ou menos normais, ele pode ter resolvido a classificação na ida. Pode. Na mais situação atual do Olímpia. Aí joga a volta no Paraguai no meio da semana, enquanto o São Paulo joga contra o São Lourenço. Né? Então, ou seja, ele pode. Só que aí ele vai ter também o jogo contra o Grêmio. A não ser que ele tenha decidido o que a gente estava discutindo ontem. Agora o que mudou foram as definições das datas. Né? O São Paulo joga às quintas na Sul-Americana e o Corinthians às terças. O que a gente estava vendo das sequências, em termos de, talvez, de adversário, o São Paulo tem uma sequência mais desafiadora que o Corinthians. Até porque eu acho que o adversário do São Paulo na Sul-Americana é melhor do que o do Corinthians. Mas o momento do São Paulo é melhor também para lidar com essa sequência, né? Então, nem o Flamengo vai ter. É que você está contando. Sim, o Flamengo pode ganhar de 3-0 do Olímpia lá e pode resolver a vida no Maracanã. Não, vai jogar no Maracanã primeiro. Ah, tá. Ele abrir uma vantagem no Maracanã tal, e pode mesmo. Ainda mais com o Olímpia com essa situação, pode mesmo. Pois é. Fazer como já fez lá o ano passado, ganhou do Vélez fora. Aliás, uma das críticas ao Dorival, lembra no passado? Goleou o Vélez e aí pegou o Ceará aqui, lembra? De manhã, antes de enfrentar o Vélez na volta. Era jogo jogado já. E ele botou reservas contra o Ceará. Os jogadores pediram. Te lembra disso? Botou reservas e meio que abriu mão do brasileiro. Essa foi uma grande crítica ao Dorival. É por isso que ele está falando dessa vez que não vai priorizar nada? São situações diferentes, né, Tironi? O Flamengo não precisa priorizar. Sim. Então, mas agora ele está falando isso no São Paulo. E o grupo de jogadores do São Paulo não é um grupo de jogadores vencedor como foi o do Flamengo que manda no clube. Certo. Então, o Dorival botou o time reserva contra o Palmeiras, eles decidiram, ele e os jogadores, vai o time reserva contra o Palmeiras, depois contra o Ceará de novo. Então foi uma estratégia definida entre comissão técnica e jogadores. Claro que ele tem liderança do São Paulo, ele vai falar com o Rafinha, com o Caleri, sobre o que fazer, etc. Então vai falar. Mas os jogadores do Flamengo, como fizeram contra o Seco, eles não mandam. Como os jogadores do São Paulo não mandam com os jogadores do Flamengo. Os jogadores do Flamengo mandam nas férias, quantos dias, quando eu vou voltar, né? É uma situação diferente que ele teve que lidar, soube equilibrar, mas é aquilo, o Flamengo quer tudo, né? Então, no brasileiro, como ficou faltando, ele sofreu várias críticas no final da temporada. O Danilo Pérez fala o seguinte: vocês não vão lembrar da minha analogia que fiz sobre o Dorival.
Para ele, o Dorival é o goleiro que no pênalti fica parado e pega os pênaltis mal batidos. Continua achando a mesma coisa. Isso mudará se ele conseguir títulos do São Paulo. Ainda não mudou, mas pode mudar. Olha, boa analogia. É uma boa analogia. Agora, se ele ganhar a Copa do Brasil pelo São Paulo, nossa, se ele ganha o cenário do elevador que o Massini fez e quase provocou um acidente, né? Caímos no fosso. No fosso. Essa hipótese que o Pretzel tem alimentado, me deixado desesperado. Se o Dorival ganha a Copa do Brasil pelo São Paulo, passando por Palmeiras, Corinthians e Flamengo, você pode dar... Não vai ter a estátua ao lado do Tele, mas se ele entra num hall na história do São Paulo que é difícil entrar. São Paulo é um clube na fila. São Paulo é um clube vencedor que não ganha mais. Ganhou, ganha a Sul-Americana lá em 2012. Não, é meio título. Ninguém lembra do Ney Franco. Ganha o Paulista do Palmeiras. Na Paulista, o Crespo não tinha público. Então o Crespo, o Ney Franco, tal, cara, por mais que o Crespo, a torcida do São Paulo gosta, ganhar um título grande com os grandões e inédito. Então o São Paulo nem passou perto de ganhar. Devolve a autoestima, né? Claro. Devolve a confiança. Aí acabou. Aí ele entra, aí ele vai pro MASP e compra lá o Rembrandt. Vai lá e quanto custa esse negócio aí? Agora ele é pior. O Rembrandt é bom, hein? Rembrandt. Ele é pior que o São Paulo e que o Renato. Dos 4, ele é o melhor técnico hoje. Ele é o melhor dos 4. Então, ele tem isso. Assim. Ele é o melhor treinador. Então, a esperança também do São Paulino, o pessimista está dizendo o seguinte: a gente não ganha do Corinthians nunca na Neoquímica Arena, certo? Sim. O otimista está dizendo: olha o treinador que a gente tem hoje. São alguns sinais. São os sinais. Essa é a diferença. O treinador hoje é o melhor dos 4. Eu tenho ainda um pouco de pé atrás com essa teoria do Pretzel, brilhante como sempre. Não é uma... Ele não fala isso de forma aleatória, porque eu acho. Não, ele traz argumentos. Ele traz bons argumentos. Porém, eu ainda tenho um pé atrás com essa questão do estigma que este São Paulo carrega, que é um estigma perdedor. Sim. Mas que uma vitória na Neoquímica, eu vou assinar com o Pretzel, o que ele está dizendo aí. Se o São Paulo ganhar do Corinthians na Neoquímica, presta atenção, não vai ser fácil, o Corinthians é um bom time, o Corinthians cresceu com o Luxemburgo, jogar lá não é fácil, mas se o São Paulo quebra essa barreira, bicho, ele quebra um paradigma importante e se coloca assim como candidato ao título da Copa do Brasil. O Ronaldo Moura fala: se o São Paulo ganha a Copa do Brasil, tem que ter uma estátua do Dorival e outra sua ao lado do Tele. Pra você, viu, ali, ó. Tem que ter uma estátua sua, do Dorival e do Tele. Imagina. É que você já viu, são sentimentos, a gente já viu tanta coisa no futebol. Por exemplo... Tem coisa que é difícil explicar para as pessoas, né? Que a gente sente, né? Eu pego pela minha terra. O Grêmio inaugurou um novo estádio, certo? Onde o Inter só ganhou 2 vezes. O Inter não consegue ganhar lá. Mas por quê? Porque o time do Inter é ruim? Não, porque o Inter pipoca lá também. O São Paulo, em algumas vezes, na minha opinião, pipocou no campo do Corinthians. Uhum. O que é pipocar? Tirar o pé? Não. É você já entrar com a cabeça baixa e derrotado e tomar um gol de cara, certo? E aí vem o retrospecto em cima de ti. Isso costuma acontecer. Desta vez, eu tô achando que não vai acontecer. Eu acho que dessa vez o São Paulo, ele ganhou um lastro, certo? E aí tem muito a ver com o treinador. Ele deu uma entrevista agora, foi publicada aí, que ele disse que tinha jogador que ia sair do São Paulo quando ele chegou agora. Ele falou sobre isso, né? E não tem mais quem queira sair do São Paulo. Acho que tem muito a ver com isso, cara. Tem muito a ver com o ambiente. E uma hora também. Cara, esse é um treinador que consegue separar a gestão do time. Exato, né? Tem hora você consegue. Exatamente isso no Flamengo. Sim, acho que o histórico de não ganhar lá envolve toda essa situação, mas nas últimas vezes o São Paulo não jogou mal lá e não pipocou lá, né? Na última vez o que aconteceu foi uma arbitragem bem polêmica. Aliás, o árbitro está definido. Dessa vez não vai ser um aprendiz, vai ser o Wilton Pereira Sampaio que vai apitar Corinthians e São Paulo. Não vai ser o Bruno Arleu, acho que não vai apitar mais, né? Depois do Santos e Goiás e São Paulo e Corinthians, acho que ele não apita mais na primeira divisão, imagino eu. Então a CBF definiu os árbitros da Copa do Mundo por os 2 jogos semifinais do campeonato. Não tem muito segredo, certo? Você tem 2 jogos envolvendo 4 grandes. 2 árbitros foram à Copa. Você distribui, põe 2 nessa rodada e depois os outros 2, eles podem apitar mal, podem estar em má fase e tal, mas eles são os 2 árbitros principais do país. Agora, você fica experimentando, não dá. Né? Eu só achei esquisito botar o Wilton no Clássico e o Klaus no Rio. Pode ser que troque depois, né? Pois é, mas eu achei sem nexo isso, cara. O Klaus já apitou quantos Corinthians e São Paulo na vida? Então, pois é, sabe? O F. Bandeira fala: zicaram bonito o São Paulo. Lamento, Tironi, Arnaldo, Pretzel e Massini jogaram uma
Lamento tirou o Arnaldo. Pretzel e Mancini jogaram uma praga terrível sobre o São Paulo. Os torcedores são maior que a do Milton Neves, não. Os torcedores são engraçados, né? E o Luigi fala que no último jogo do São Paulo na Neoquímica Arena, quem pipocou foi o árbitro. Somente o Bruno Arleu. Não, é uma boa analogia. Né? É uma boa analogia. Eu gostei do que São Paulo vai jogar contra o Cuiabá nesse final de semana. Eu vou me acomodar aqui. São Paulo bem no Campeonato Brasileiro. Terça-feira, o jogo é terça. Isso. Tem o primeiro confronto na Neoquímica Arena pela Copa do Brasil, semifinal contra o Corinthians. Tá? Eis que surge a notícia, confirmado, tá no espn.com.br, inclusive, de que o Rafinha vai jogar um amistoso com lendas do Bayern de Munique no domingo, 2 dias antes deste jogo. E, por consequência disso, também não vai jogar contra o Cuiabá nesse final de semana. A matéria, para a gente ser bem correto aqui, para a gente analisar bem isso, é o seguinte. Vamos lá. Segundo apurou a ESPN, a viagem de Rafinha estava prevista há meses e, por isso, apesar da proximidade da semifinal contra o rival, São Paulo não vai impedir a participação do atleta. A equipe de lendas do Bayern vai enfrentar um combinado do Borussia Dortmund na Allianz Arena. Rafinha deve estar normalmente à disposição para a partida contra o Corinthians, mas, por outro lado, ficará de fora do compromisso contra o Cuiabá. O planejamento da comissão técnica tricolor para esse duelo já era não contar com Rafinha e Natan e Patrick Ramos são as opções do Dorival para a lateral direita. Já estava... Rai Ramos, desculpa. O que eu falei? Patrick Ramos, eu acho que foi isso que eu vi. Oxi. Mas eu não estou escutando muito Patrick bem. Patrick Ramos, é o que está aqui na matéria. Ah, né? Então é o Rai Ramos. Patrick joga do outro lado. É. Então é um misto dos dois, né? Não sei que... É uma fusão. Vai se saber. Então vamos lá, para ser claro, para a gente analisar. Já estava combinado, já estava acertado. O São Paulo não vai se opor para o que já estava combinado. Porém, jogo domingo, viagem para a Alemanha, tem o jogo contra o Corinthians na terça-feira, que é importantíssimo, ainda mais que é o jogo fora de casa, do São Paulo. Aí eu jogo a mesa aqui. O Rafinha deve ter um compromisso também do Rafinha assumido. Ah, mas o Rafinha então tem que chegar e falar, não vou não, porque eu tenho compromisso aqui com o São Paulo. Mas talvez você também já não assumiu um compromisso lá, se não tem compromisso comercial, essas coisas, né? Jogo a mesa aí para vocês debaterem. Rafinha devia falar, não vou porque tem São Paulo e Corinthians? Tem alguns agravantes aí. O Rafinha tem sido o capitão de São Paulo. Tem. Né? Então, não é só assim, um jogador qualquer desse elenco do São Paulo. Ele, pela idade, pela história, vivência europeia, ele é uma liderança do São Paulo. Né? Se o teu líder para o jogo mais importante do ano, você vai jogar num campo onde você nunca venceu, uma semifinal de Copa do Brasil, que é um torneio que você nunca conquistou, você meio que abandona porque assumiu o contrato, não sei o que e tal, eu acho que da parte do Rafinha não é legal. O exemplo que ele passa, a mobilização que está sendo feita, né, claro, os São Paulinos e corintianos para esse jogo, o tamanho desse confronto, né, tudo que está em jogo. Aí você pode questionar, o jogo foi puxado para terça-feira, né? Questão de tabela, televisão, né? Poderia ter, se fosse o São Paulo jogar na quarta-feira, Flamengo e Grêmio na terça, você poderia relativizar um pouco. Porque, como disse um amigo meu, a Alemanha não é logo ali, né? A Alemanha não é Santos, né? Aí vai lá, é jogo de lendas, ele não vai se machucar, vai só ficar enganando ali, é uma ação entre amigos. Mesmo assim, tem o deslocamento, a falta de foco e de concentração, enquanto outros colegas vão estar aqui concentrados, pensando, trabalhando, né? Tentando comer melhor, tentando dormir melhor, né? Pro jogo que é o jogo do ano, para a instituição, eu acho muito desagradável. E aí, a direção passa a mão, passa pano. O Dorival, que é um cara que acho que não tem esse perfil, né, de externar problema ali. Muito do sucesso do trabalho dele como treinador, inclusive no São Paulo também, é de ter uma boa gestão de grupo, de ser camarada, de ouvir, de ajudar. Mas no caso como esse, acho que poucos São Paulinos vão compreender, vão entender, vão aceitar talvez isso. E aí vamos lembrar, como é que foi o último Corinthians e São Paulo, em Itaquera? 1-1, pênalti, que pra mim não foi, pra muita gente não foi, mas o Rafinha deu mole. O experiente Rafinha, num duelo individual, 1 contra o Wesley, né? Jovem corintiano. Foi o Wesley. O Rafinha foi juvenil ali, eu acho que não foi pênalti, não marcaria. Mas ele tá na disputa, ele foi lá. Não é uma boa lembrança o último Corinthians e São Paulo em Itaquera pro Rafinha, sobretudo, especialmente. Então eu tô falando assim, é um cara que, inclusive ele se diz São Paulino, né? Não que eu acho que jogador que assume o time que torce, isso é muita coisa e tal. Mas ele diz que é São Paulino. Então ele ainda mais teria a noção da importância, da relevância desse jogo para a torcida São Paulina. Então, olha, confirmado isso, vai viajar mesmo? Tá confirmado. Tá confirmado a matéria aqui, a apuração. Eu acho um absurdo, assim, sabe? E primeiro o Rafinha, não vou dizer que ele abandonou o barco porque ele vai voltar.
Mas se ele tiver uma atuação ruim, sofrível, se ele cometer um outro pênalti, por exemplo... Falhar... Não, vai estar tudo na conta dele. Bom lembrar que você citou esse jogo contra o Corinthians que não foi bem, mas contra o Palmeiras o gol foi dele, né? Não, o Rafinha, ele melhorou nesse ano. O São Paulo discutiu muito se ia renovar ou não com ele o contrato para esse ano. E já tem uma certa discussão com a melhora, a subida de produção dele, dentro de campo e também fora de campo como líder, tal, o capitão, não sei o quê. Só que aí dá uma dessa, realmente é aquele momento pior possível, totalmente inoportuno. Né, um compromisso desse, amistoso, Bayern, amigo, olha, é para se pensar mesmo e ver se a direção não poderia vetar isso de alguma forma, tentar... aí você vê, a direção do São Paulo teria que, então, tentar trabalhar nos bastidores pro jogo ser na quarta, para ser na quinta, para ser outro dia, não sei o quê. Mudar a tabela, porque o Rafinha quer jogar pro Bayern, não pode fazer isso, né? Então, ele tem contrato com o São Paulo, não tem mais contrato com o Bayern. Né? Aliás, eu acho que eu participei na transmissão, a despedida dele, que foi emocionada, junto com outros 2 jogadores ali e tal. Eu acho a notícia já é desagradável, né? A gente falou muito de noticiário negativo de alguns clubes, né? Poxa, você fala o Santos, só tem coisa negativa. O São Paulo tava tudo positivo, né? Parece. Beraldo volta, né? Outros jogadores estão saindo do DM, time se classifica na Copa do Brasil, time entrando no G4. Noticiário São Paulino nas últimas 2, 3 semanas. Quase zerado. É só positivo. E agora... se aproximando desse jogo importantíssimo contra o Corinthians, vem uma notícia negativa. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, te ajudar a entender por que o Tricolor tem recorrido tanto a empréstimos bancários. Já foram 7 somente nos 7 primeiros meses do ano de 2023. Tricolor tem pré-aprovados 147 milhões de reais em empréstimos para toda a temporada. Tem sido uma praxe do São Paulo recorrer a empréstimos bancários. Só para vocês entenderem, no ano passado foram 11 empréstimos desse tipo. Em 2021, São Paulo chegou a recorrer a 71 milhões de reais de bancos. Uma forma que o Tricolor encontrou para manter o fluxo de caixa e sofrer um pouco menos com atrasos de pagamentos. Ainda assim, recentemente o Tricolor devia 3 meses de direitos de imagem para os atletas do elenco principal. Pois bem, a boa notícia vem agora. Apesar de recorrer a tantos empréstimos, São Paulo tem conseguido estagnar sua dívida, que era de 702 milhões de reais no fim do ano passado, crescimento de apenas 5 milhões de reais na comparação com 2021. Crescimento bem pequeno, levando em consideração anos anteriores. Em contrapartida, outra boa notícia, São Paulo conseguiu estagnar suas dívidas e aumentar consideravelmente suas receitas. Elas foram de 465 milhões de reais no ano de 2021 para 661 milhões de reais em 2022. O fato de ter conseguido boas bilheterias nos seus últimos jogos dentro de casa, assegurado 9 milhões de reais pela passagem para a semifinal da Copa do Brasil como prêmio da CBF e mais 550 mil dólares como prêmio da Conmebol pela classificação às oitavas de final da Sul-Americana. Tudo isso está ajudando o São Paulo a quitar, por exemplo, os direitos de imagem atrasados com seus atletas. O Tricolor prefere não tratar mais esse assunto de forma pública, mas tem conseguido fazer essas quitações. E você curtiu o vídeo? Esquece de primeiro deixar like, depois praticamente titular. Viajou todo mundo, viajaram todos os titulares e o desfalque, é claro, é o Rafinha, né? Que tá indo pro amistoso na Alemanha. E aí você viu a discussão sobre o assunto. Mas o São Paulo não esperava estar nas semifinais. Cara, mas tem um calendário. Entendeu? E aí você perde o seu capitão. Coisas que só acontecem no São Paulo, né? Não? Então, assim, também não é o jogo da vida, mas o cara vai chegar em cima da hora pro jogo contra o Corinthians, e se ele falha no lance contra o Corinthians, a gente vai meter o malho nele, né? Porque também foi uma opção dele, em nosso São Paulino. Cara, deixa ir pra festa daqui a 10 anos do Bayern, deixa pra ir na outra festa, cara. Mas ele não vai jogar, vai ser uma viagem rápida. Só estou falando, se no jogo contra o Corinthians ele não for bem, isso vai ser lembrado. Se no jogo contra o Corinthians ele falhar, isso vai ser lembrado. Desnecessário, né, Rafinha? Mas pois bem, falando do São Paulo que vai a campo hoje contra o Cuiabá, Rafael, Natan, Arboleda e Diego Costa, Caio Paulista, Pablo Maia, Nestor, Alisson e Michael Araújo, Luciano e Caleri. Essa é a escalação do GE. Né? Lembrando que o Beraldo está de volta, lembrando que semana que vem o Alan Franco estará de volta, então o São Paulo começa a ganhar mais opções na defesa. E também você pode pensar aí no Dorival também dar uma mexida como ele fez no outro jogo, botar o Wellington para começar e fazer uma outra mudança, o Mendes ali. Apesar que assim, o Maia também não joga desde o falecimento do pai dele, então eu não vejo muito problema com relação a isso. Ou no ataque ali você
segurar um dos dois e botar o Juan. Veremos, mas essa é a escalação dada pelo GE. Então, vamos aguardar. Eu tô esperançoso, eu não sou que nem Arnaldo Tironi não, acho que vai ser uma vitória de 2-0 para manter a boa sequência, para chegar no clássico pela Copa do Brasil com moral. O Cuiabá é um time enjoado e aí vamos torcer para tudo acontecer. O que seria tudo acontecer? O São Paulo vencer e o Grêmio e o Flamengo perderem. O São Paulo terminaria em segundo lugar no Brasileiro, minha gente. Quem pensaria nisso? Mas o mais importante são os 3 pontos. E acho que o jogo contra o Cuiabá e o Bahia, por mais difíceis e enjoados que esses times sejam, não são fáceis, são importantes para o São Paulo buscar os 6 pontos. Veremos, né? Mas a expectativa é boa, o São Paulo tem feito bons jogos e é bom também manter esse ritmo aí para chegar contra o Corinthians aí e a gente tentar, por fim, acabar com esse jejum. Só colocando uma observação que o Arnaldo fez e eu tenho feito muitas vezes em vários vídeos. O São Paulo nos últimos jogos tem jogado bem na Arena Corinthians. Ó. O problema é que assim, o São Paulo não joga só contra o Corinthians, né? Ele joga contra o 12º jogador, que é o árbitro, que influenciou principalmente no resultado das duas últimas partidas que o São Paulo fez lá sob o comando do Rogério Ceni, né? Isso é fato, né? Bola na mão e tudo mais. Então assim, vamos esquecer disso tudo também não, mas cada vez mais o São Paulo tem chegado perto de quebrar esse tabu e um dia que vai ser quebrado, eu não tenho dúvida. Então é isso, pessoal. O São Paulo aí, semana importantíssima, semanas importantíssimas, a gente viu os próximos jogos, tem Cuiabá hoje, depois tem Corinthians, depois tem Bahia, depois tem 2 jogos seguimos contra o São Lourenço, e aí nesse meio do caminho você tem Atlético e Flamengo que também estarão em frente, né, da Libertadores. O Atlético jogando contra o Palmeiras, o Flamengo jogando contra o Olímpia, apesar que o Flamengo contra o Olímpia, né, a disparidade, a diferença é muito grande, né, mas esperamos que o Olímpia dê trabalho, até para o Flamengo também, mandem um time mais mesclado e a gente pontuar, pensar no brasileiro, por que não? É um sonho impossível, né? Vou brincar aqui com o filme que vai entrar em cartaz, né? Que é uma missão impossível. É uma missão impossível, porque o Botafogo está muito à frente dos outros. Teria que ter uma queda muito grande, acho que, na minha opinião, uma queda maior do que o São Paulo teve com o Diniz em 2020, para alguém pensar em ser campeão sem ser o Botafogo. Mas o futebol tem pregado peças esse ano, né? A gente falava em 45 pontos e hoje eu tô falando em segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Então, assim, é aproveitar o bom momento e torcer para que esse bom momento de São Paulo e Dorival continuem até o final do ano, né? Então é isso. A torcedor do São Paulo merece, né? A gente sofreu mais de 10 anos aí. E aí, se tudo se confirmar, né? Aí a gente pode falar aí que a maldição do Tigre acabou, né? Se São Paulo conseguir conquistar um título importante. Então é isso, pessoal. São as últimas novidades do São Paulo. São Paulo joga hoje, estaremos ligados e já sabe, se tem novidades, se tem notícia, se tem qualquer coisa, tem vídeo no canal, tá ok? Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, um ótimo sábado a todos, um ótimo jogo a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.